presença da nossa assistência, dos familiares da Gabriela que estão aqui, e de uma forma muito especial, obviamente, agradeço ao professor Felipe, que depois eu farei algumas considerações a respeito, assim, mas uma das primeiras disciplinas que eu lecionei como professora foi responsabilidade civil, e eu consegui fazer, que é para mim, assim, eu sou suspeita, acho a melhor disciplina de direito civil, ao lado de família, de sucessões, assim, eu acho que são essas disciplinas com as quais a gente consegue transitar em outros campos que não só o direito, né? E falando um pouco sobre aquilo que nós falávamos antes, né, essa questão ali das epígrafes do livro, assim, eu falava com a Gabriela, nossa, como aquilo é gostoso, porque isso é uma coisa que os novos tempos talvez vão fazer com que a gente perca um pouco essa ludicidade da vida, né? Enfim, quero lhe agradecer de coração, professor Felipe, o fato do senhor estar aqui e em meio a uma banca de monografia, de graduação, demonstra sua grandiosidade, né, como profissional, como teórico, como acadêmico. Então, é muito, muito gratificante contar com a sua presença aqui. Quero agradecer também, de uma forma muito especial, ao professor Douglas, que meu eterno professor, né, com quem eu tive trocas intelectuais muito profundas e somos parceiros de escrita, né? Então, quero agradecer imensamente a tua presença também, Douglas, e dizer que para mim é uma honra estar num espaço parecido com o teu ao longo da minha jornada profissional. E, Gabriela, agradecer assim imensamente a tua disponibilidade em me acolher, no sentido de que a gente pudesse construir essa pesquisa juntas, né? Ela é uma pesquisa que eu acho que o dinheiro que eu recebi com a tua orientação eu tinha que devolver, porque tu fez tudo muito sozinha, e tu é muito autônoma, e assim, é uma pesquisa que, para mim, obviamente, tem um significado muito especial. Ela reflete muito do que eu penso, muito do que eu imagino, e almejo para um mundo melhor, assim. Então, de fato, saiba que tu fez um bom trabalho, tá? Nós vamos fazer agora as considerações a respeito. Fique muito tranquila, porque com certeza o pior já passou, tá? Então, que é uma jornada difícil, né, Gabriela? É uma jornada árdua, é trabalhoso quando a gente se propõe a fazer um trabalho bem feito. E como eu te conheço de longa data, o Douglas também, a gente sabe que você não faz nada pela metade, e eu sei que para ti foi bem trabalhoso, tá? E sei das dificuldades que tu enfrentou também, então quero te parabenizar desde logo. E acho que agora podemos, então, passar a palavra para você, para que tu faça tuas considerações sobre o trabalho. Você tem, Gabriela, até vou pegar um papelzinho aqui para dar uma controladinha no tempo. Tu tem, então, 15 minutos, tá? Como eu te disse, se passar um pouquinho, não é o fim do mundo, tá? Mas eu sei que tu fez teus ensaios, né? Enfim, na medida em que for chegando no finalzinho, se eu ver que tu não está se encaminhando para o final, eu vou te interromper. Se eu não te interromper, não se preocupe, que é porque eu vejo que tu está se encaminhando para finalizar a apresentação, tá? Tá bom. Então, a palavra está contigo, Gabriela, fica à vontade, tá? Tá bom, muito obrigada. Então, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de saudar a banca examinadora, a professora mestre Pamela Gislene, orientadora desse estudo, cujo apoio e dedicação foram imprescindíveis a esse trabalho. Professor Dr. Douglas César Lucas, exemplo de profissional que muito me honra com a sua presença. E o professor Dr. Felipe Braga Neto, a quem agradeço pela disponibilidade, pelos brilhantes ensinamentos que tanto auxiliaram na construção desse trabalho. Quero estender meu cumprimento a todos os presentes, familiares e amigos que estão acompanhando esse importante momento da minha caminhada acadêmica. Meu nome é Gabriela da Silva Miranda e minha pesquisa tem como título e como tema a responsabilidade civil por danos à coletividade e sua aplicabilidade aos casos de violação do isolamento social em tempos de pandemia. O presente estudo está inserido na conjuntura da pandemia do novo coronavírus, produto da sociedade moderna, complexa e massificada, que despontou mundialmente em 2020, impondo grandes desafios às bases jurídicas e ao modo de vida da humanidade. Ao lado da crescente gravidade do cenário pandêmico no mundo e particularmente no Brasil, a cada dia se presenciavam diversos desrespeitos às medidas de controle da Covid-19, cabendo ao sistema jurídico, então, intervir e reprimir esses comportamentos que muitos se distanciaram da conduta responsável e solidária que era exigida no contexto pandêmico.
Mas como se dá essa responsabilização? Como o Instituto da Responsabilidade Civil pode intervir diante desses danos difusos decorrentes do descumprimento das medidas sanitárias, particularmente da violação do isolamento social? Essa é a reflexão a que se dispõe esse trabalho. Para responder esse questionamento, então, foram coletados dados por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental e analisados através da abordagem qualitativa e do método dedutivo, valendo-se de artigos científicos e obras publicadas para fundamentar o trabalho, de legislações sobre emergência e saúde pública decorrente da Covid-19 e sobre as determinações das medidas sanitárias, de notícias para ilustrar a gravidade do cenário pandêmico e de jurisprudências para analisar a aplicação do dano moral coletivo e do dano social. Foram especialmente utilizados os ensinamentos de Antônio Junqueira de Azevedo para compreender o dano social, de Felipe Peixoto Braga Neto para compor a base teórica sobre a responsabilidade civil, sua evolução e sua conformação atual, de Richard Horton para qualificar a crise multidimensional decorrente do novo coronavírus como uma sindemia, de Ulrich Beck para analisar como a pandemia do SARS-CoV-2 é produto da sociedade de risco que atualmente vigora, e de Xisto Thiago de Medeiros Neto para compreender o dano moral coletivo. Como justificativa desse estudo, destaque-se que constantemente emerge na sociedade moderna novos danos e novos interesses a serem amparados pela ordem jurídica. Nessa perspectiva, além do grande interesse pessoal, a escolha pelo estudo da interligação entre a responsabilidade civil e danos coletivos desfrente a relevância social e jurídica que o Instituto adquiriu na atual conjuntura pandêmica, devendo ser um meio efetivo de proteção da coletividade, que é titular de direitos, interesses e bens no direito contemporâneo. À vista disso, o seguinte trabalho tem como objetivo geral pensar a responsabilidade civil diante de danos que fogem à esfera individual e a aplicabilidade dessa perspectiva coletiva do Instituto aos danos difusos decorrentes da violação do isolamento social. Trago agora os objetivos específicos de cada capítulo e as seções abordadas em cada um. Nesse primeiro capítulo, então, tem-se como objetivo analisar a pandemia do novo coronavírus a partir das suas implicações em diferentes domínios da vida humana e a imperatividade jurídica e ética que permeia as medidas de contenção da Covid-19, com vistas a apresentar a gravidade do cenário para que se possa entender a importância de um contaminado respeitar o isolamento social. Em diversos países, como o Brasil, a pandemia acabou por somar-se a fatores sociais, históricos, econômicos e políticos e originar uma sindemia, de forma que a calamidade pública atual decorre da associação do SARS-CoV-2 a outras doenças, a desigualdades estruturais, ao desenvolvimento insustentável e a lideranças políticas ineficazes. A Covid-19 revelou e acentuou uma realidade de extrema vulnerabilidade socioeconômica, resultando em milhões de empregos perdidos, no aumento da pobreza, na explosão da fome e na maior letalidade do vírus sobre as camadas mais vulneráveis. Além dessa crise socioeconômica, a população brasileira viu-se diante do maior colapso sanitário e hospitalar do país, marcado pelo elevado número de contaminados e de óbitos, pela grave desassistência de saúde pública, com falta de leitos em UTI, com falta de oxigênio medicinal e pelo surgimento de mutações do SARS-CoV-2 mais transmissíveis e mais perigosas. Além da condição criminosa do governo federal, os fatores culturais também agravaram o quadro sindêmico. As medidas sanitárias vêm sendo desrespeitadas pela sociedade individualista, enquanto o momento atual exige enfrentamento solidário. Essas medidas sanitárias a serem estabelecidas por cada autoridade federativa mostraram-se adequadas para reduzir o contato e a transmissão do vírus, necessárias até que se alcance a imunidade coletiva pela vacinação e proporcionais à proteção da vida e da saúde da população, fundamentadas ainda nas novas funções do Estado, na supremacia do interesse público e na solidariedade social, princípio dever fundamental que deve reger todas as relações sociais. O segundo capítulo, por sua vez, pretende-se analisar a evolução em que se deu a alteração do objeto de tutela da responsabilidade civil e a reconfiguração do Instituto, de suas funções e requisitos, para poder salvaguardar a pessoa humana e a sociedade em todas as suas esferas, como nos danos coletivos inseridos no quadro pandêmico. Apresento aqui um esquema para ilustrar a evolução da responsabilidade civil, que é um instituto essencialmente dinâmico e social. Saliento que essas divisões, esses momentos, não são precisos, pelo contrário, são constantes e concorrentes, somando-se do que já foi construído no instituto. De certa forma, pode-se dizer
que a trajetória da responsabilidade civil é a trajetória do dano e de todas as nuances que se fizeram necessárias para reparar o que se entende como digno de tutela em determinadas circunstâncias históricas, sociais e culturais. A alteração da responsabilidade civil, de instrumento de proteção do patrimônio, tão somente reparatório e rígido na identificação de uma autoria culposa, de um dano unicamente material e de um nexo fático determinado entre esses, para o Instituto Protetor de todos os interesses da pessoa humana, seja numa percepção individual ou coletiva, deu-se a partir das circunstâncias lesivas da sociedade moderna e dos mandamentos de um sistema jurídico humanista, social e valorativo. Assim, o dever de indenizar resulta cada vez mais de princípios, especialmente da dignidade da pessoa humana, que é um critério avaliador de novos danos, da solidariedade social, da proteção prioritária à vítima e da reparação integral, conjugando-se a novas funções preventivas, pedagógicas e punitivas, a novos danos e a novos interesses passíveis de tutela. Por fim, no terceiro capítulo, busca-se examinar a ascendência dos interesses coletivos, a sua proteção jurídica por meio do microsistema de tutela coletiva e das modalidades de responsabilidade civil por dano moral coletivo e por dano social, aprofundando seus fundamentos, requisitos, funções e sua aplicabilidade às lesões emergentes da conduta de contaminados que desrespeitaram o isolamento social. Bem, a consolidação da coletividade como sujeito de direitos e o reconhecimento dos danos coletivos são frutos da terceira dimensão de direitos, fundada na solidariedade, na fraternidade, com um vasto elenco de interesses e bens titularizados pelo coletivo, que goza de proteção jurídica diferenciada a partir do microsistema de tutela coletiva, com instituições e instrumentos próprios, com destaque à ação civil pública e à atuação do Ministério Público. Essa caminhada coletiva dirigiu-se, então, a novos danos e a novas funções da responsabilidade civil. O dano moral coletivo, resumidamente, consubstancia-se na violação da integridade da coletividade, vinculada a essa seus direitos, interesses e valores fundamentais que, quando lesados, comprometem a finalidade por eles almejada, não se vinculando a sentimentos negativos externados pela comunidade. O dano social, por sua vez, emerge da lesão à segurança, à qualidade de vida, ao patrimônio moral e ao bem-estar da sociedade, ou um ato que causa também a reprovação ao ser negativamente exemplar. O surgimento dessa lesão, que só pode ser pleiteada em ações coletivas, terá espaço especialmente em razão da inobservância do dever de segurança. Ambas modalidades de responsabilidade civil coletiva emergem de uma lesão antijurídica dotada de gravidade e intolerabilidade, constituindo-se, pois, em um dano aferível em ré ipsa. Diante de sua reprovabilidade, a condenação desses danos presta-se, além de certa reparação indireta à sociedade, a sancionar o danador e inibir outras condutas ofensivas dele e de terceiros. Há ainda várias discussões que cercam ambas modalidades, sobretudo com relação aos interesses albergados, defendendo-se nesse trabalho a harmonização do dano e do interesse em concreto com a função prática almejada pelos instrumentos de tutela coletiva, que é a salvaguarda da coletividade, por exemplo, na conjuntura pandêmica, cabendo à responsabilidade civil intervir quando o sujeito, com seu comportamento, aumente o risco connatural a uma pandemia. Diante disso, a conduta ilícita de deliberadamente violar o isolamento social, estando ciente da sua contaminação e após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, acarreta danos sociais e lesa a segurança, a saúde e a qualidade de vida da sociedade, além de causar prejuízos de ordem material ao erário público e transmitir errônea mensagem a toda a população quanto ao desrespeito às medidas de contenção da Covid-19. Além de emergirem da violação do dever de proteção almejado pela medida de isolamento social, esses danos são aferíveis em ré ipsa, configurando-se a partir de uma grave e ultrajante conduta que desrespeita os estándares normativos, científicos e sociais e é marcada pela indiferença acerca das consequências do seu ato, assumindo o risco de disseminar um vírus de alta transmissibilidade e alta mortalidade. Esse comportamento, então, deve ser objeto de indenização punitiva e pedagógica, sendo destinada preferencialmente a entidades hospitalares ou a fundos assistenciais instituídos para mitigar os efeitos da pandemia. Essa ação de responsabilidade civil por danos sociais já vem sendo ajuizada pelo Ministério Público através da ação civil pública. No entanto, em outra ação civil pública, uma família foi condenada a pagamento de danos morais coletivos e não danos sociais por também descumprir o isolamento social. À vista disso, defende-se uma certa fungibilidade entre a aplicabilidade do dano moral coletivo e do dano social,
tanto no caso em questão como em outras conjunturas que venham a surgir, notadamente porque ambos institutos são capazes de reprimir essa lesão à saúde e à qualidade de vida da sociedade, sendo comum a ambos a aferição in re ipsa e a indenização dirigida a um fundo de direitos difusos com o propósito de reparar a sociedade, mesmo que indiretamente, de sancionar o ofensor e inibir outras condutas ofensivas, destinando-se o dano moral coletivo à reprimenda de lesões ao círculo geral de valores da sociedade, enquanto o dano social volta-se mais especificamente à ofensa a valor da segurança da coletividade, quando do descumprimento de estándares sociais e deveres de cuidados, como no caso analisado nesse trabalho. Pensar a responsabilidade civil diante desses danos que fogem à esfera individual ainda se mostra, de certa forma, incipiente no ordenamento jurídico brasileiro. Embora sejam objeto de discussões e polêmicas, as modalidades coletivas de responsabilidade civil estão galgando cada vez mais espaço na doutrina, na legislação e na jurisprudência, de forma que seu aperfeiçoamento muito interessa a toda a coletividade, sobretudo diante da potencialidade lesiva da sociedade atual, que é produtora de constantes ameaças à vida e à saúde da humanidade, como a pandemia do novo coronavírus. Destaque-se que a complexidade e a multiplicidade da atual conjuntura pandêmica são de difícil resumo e ainda simultâneos a esse estudo. Certo é, no entanto, que quanto mais grave mostrou-se o cenário, mais imprescindíveis se tornaram as medidas de controle e combate à Covid-19 e mais urgente a responsabilização de indivíduos, que aumentaram o risco connatural a uma pandemia e lesaram a coletividade. A partir, então, das informações coletadas sobre a gravidade da pandemia, a juridicidade e eticidade que marcam as medidas sanitárias, a conformação atual da responsabilidade civil, humanista e social e os danos coletivos, concluiu-se que o Instituto pode e deve reprimir a violação do isolamento social, tanto em relação às lesões individuais quanto aos danos coletivos que emergem desse desrespeito. A responsabilidade civil por dano social apresentou-se como um instrumento mais adequado para reprimir esses danos, que inclusive já vem sendo aplicada através da ação civil pública. Embora se ressalve que o dano moral coletivo também possa amparar a sociedade nessa conjuntura, defendendo-se nesse trabalho a uma certa fungibilidade entre as modalidades de responsabilidade civil coletiva em busca da tutela efetiva da sociedade. A pandemia do SARS-CoV-2 é um dos muitos cenários que reclamam pela atualização e pelos novos olhares da responsabilidade civil, de sorte que o Instituto, essencialmente dinâmico, teve e terá de se atualizar constantemente para ser um instrumento eficaz de sociabilidade e recentemente de proteção da sociedade. Por fim, destaque-se que qualquer estudo que se preste à investigação da responsabilidade civil nunca será exaustivo, assim como o próprio Instituto analisado, que é um ponto de partida para reflexões cada vez mais dinâmicas e desafiadoras à medida que acompanha a sociedade complexa. Por fim, encerro essa defesa com essa importante frase de Zygmunt Bauman, de que não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Agradeço pela atenção e me coloco à disposição da banca para perguntas, comentários e sugestões. Obrigada. Então, tá bem, Gabriela. Meus parabéns pela exposição. Eu já vou, de imediato, passar a palavra para o professor Felipe, tá? E, na sequência, o professor Douglas, então, faz as suas considerações. Fica à vontade, professor Felipe. Obrigado. Estão me ouvindo, pessoal? Obrigado, professora Pamela. Estou um pouquinho rouco. Eu cumprimento a professora Pamela, cumprimento o professor Douglas, cumprimento a todos que estão nos acompanhando, pelo que eu vi em vários locais do Brasil, né, de modo simultâneo. Muito bacana. Meu bom dia a todo mundo. Uma alegria, uma honra estar aqui. Falei várias e várias vezes como eu fiquei feliz e honrado com o convite da professora Pamela. Não imaginava, assim, eu vou falar daqui a pouquinho, que o trabalho fosse o que é. Olha, que belo trabalho você fez, Gabriela. Cumprimento você, cumprimento a todos os seus parentes, enfim. Tem um provérbio, estou com o meu computador aqui com as notinhas que eu fiz, pessoal, observações que eu fiz. Tem um provérbio oriental, professora Pamela, que eu sempre cito, que diz assim, só fale quando puder melhorar o silêncio. Só fale quando puder melhorar o silêncio. Eu não posso, gente, que está nos melhorar o silêncio, eu acho que nem estou assim, perto da... Enfim, mas vamos lá, vamos respeitar o tempo de todo mundo. Como a Gabriela muito bem colocou, gente, falar em responsabilidade civil hoje é, em boa medida, né, Gabriela, falar dos problemas da nossa sociedade, não é? Os problemas mudam e a responsabilidade civil
consequentemente muda. Aliás, pessoal, a professora Pamela falou, antes de começar a gravação, e eu concordo 1000% com ela, que a responsabilidade civil, né, professora, talvez seja o instituto mais dinâmico, você até falou, é o instituto que mais aceita esses ventos sociais que vêm da sociedade e muda com eles, né? Quer dizer, converte isso em respostas normativas através dos princípios, sobretudo, como a Gabriela muito bem falou. Então, é um território fascinante, sempre foi e hoje cada vez mais é. E o direito civil, professor Douglas, o senhor sabe, você sabe, a gente tem aqui, né, essa coisa de trabalhar com conhecimento multimilenar do passado, né, que dialoga com perplexidade até com essas mudanças imensas do século XXI, né, que a gente estava conversando daqui a pouco. Então, realmente é um território fascinante saber em que medida temos que... Tem uma frase que eu gosto, o novo, professor Douglas, não é sinônimo de qualidade teórica, né? O novo, na verdade, né, Gabriela Pamela, é um fiel depositário da tradição. Então, nós temos que ter sempre esse equilíbrio, isso. Aliás, só mais uma coisa inicial, gente. Tem um jurista francês que tem uma observação interessante. Ele fala assim, olha, a responsabilidade civil ela é quase tão antiga, Gabriela, quanto a humanidade. Então, seria razoável imaginar, né, que a discussão acerca das funções dela já estaria assentada. Mas não está, gente. Quem está nos vendo aqui não está. Tá? É uma discussão do século XXI, não é verdade? Inclusive, se for resumir uma palavrinha para os alunos que estão nos vendo nos outros, a tendência qual é hoje, como a Gabriela colocou isso em várias passagens do trabalho, é reconhecer uma multifuncionalidade da responsabilidade civil, não é? Quer dizer, não só a clássica função reparatória, ressarcitória, mas também o quê? Cada vez mais funções preventivas, cada vez mais funções punitivas. Bom, a pandemia, né? Eu vou falar da pandemia daqui a pouco, só mencionar que a gente, enfim, já superou a terrível marca de mais de 610 mil mortos. Enfim, imagina se não tivesse vacina, né, Gabriela, que o governo boicotou, fez tudo para não comprar. Como você usou a expressão criminosamente, eu gostei, é isso mesmo, a gente tem que falar as coisas com as palavras verdadeiras. É isso mesmo. Vamos lá. As observações que eu fiz, Gabriela, sobre trabalho. Opa, perdão, gente. Desculpa, eu sou meio atrapalhado. Estão me vendo? O celular caiu aqui, gente, desculpa. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Obrigado, professor. Não vou nem contar as coisas que eu já... distraída que eu já fiz por aí. 5 pontos que eu mencionei, Gabriela. O primeiro ponto que me chamou a atenção, e eu falo isso para todos os alunos que vão defender também, é um trabalho, Gabriela, eu falo da escrita agora, do português, tá? Vou ler minhas observações aqui. Extremamente bem escrito. Olha, espantoso, Gabriela. E não no melhor sentido, sabe? E não tem nada que eu valorize, eu, Felipe, tá? Claro que cada um tem uma visão, mas não tem nada, até pelas razões que a professora Pamela falou há pouco, não tem nada que eu valorize mais do que isso. Nada, tá? Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida acadêmica, como leitor e tal, sabe? Eu acho que essa, a minha opinião, tá, gente? É a ferramenta mais necessária, não só ao pesquisador acadêmico, como ao jurista de modo mais amplo, tá? É a minha visão. O que é que eu escrevi aqui? Quem quer entrar nesse caminho, e você, Gabriela, você já está belamente nele, você já está belamente nesse caminho, precisa gostar de escrever. Isso não tem jeito. Só escreve bem quem lê muito, tá? Quem gosta de ler. É um velho e simples segredo. É um velho e simples segredo. Aí eu escrevi aqui, até as citações dos autores que você faz, quando são reescritas, naquela chamada citação indireta, né, professor Douglas, chamadas citações indiretas, são incrivelmente bem feitas, são reescritas com fidelidade, até com elegância. Então, é um ponto, assim, sabe, que me chamou muita atenção. Inclusive, pela dedicatória, eu percebi que foi o professor Douglas que deu início a isso, né, professor? E a professora Pamela, incrivelmente, continuou com generosidade e com muita atenção. Então, em relação a esse primeiro ponto, é isso. Eu fico feliz em ver, professora Pamela, que a academia, no caso da Gabriela,
cumpriu seu papel. A academia cumpriu seu papel por quê? Porque despertou o que sempre esteve lá. Despertou o que sempre esteve dentro da Gabriela, despertou da melhor forma possível, e isso aflorou num belíssimo trabalho, né? Esse é o primeiro ponto. Aliás, só mais, ainda sobre esse primeiro ainda, gente, eu sempre falo também, é uma visão muito minha, tá? Mas que entre os desafios, Pamela, professora Pamela, do século XXI, eu já escrevi sobre isso, acho até nesse livrinho, Gabriela, que você mencionou, eu acho que eu falei isso na introdução, eu acho que um dos desafios nossos, gente, é abandonar aquela linguagem tão comum no direito, espalhafatosa, pretensiosa, pesada. Gente, isso é ridículo. Tá? Olha só, eu não falo em ser menos técnico, não, nem por nenhum momento nenhum. Você pode ser extremamente técnico, até mais técnico, e ser claro, e ser breve, tá? De forma que uma pessoa, até que sem formação jurídica, possa compreender uma sentença, possa compreender aquilo que você fala, né? Eu até escrevi aqui, ó, aquela forma de escrever que o jurídico tradicional é assim, né? Dentre duas formas de dizer uma coisa, prefere sempre o mais difícil, né? É uma preferência com a linguagem, com a palavra que ninguém conhece. Tem que acabar com isso. O século XXI tem que acabar com isso. Escrever bem é escrever com clareza, de modo simples, tá? Última coisa sobre esse primeiro ponto que eu escrevi aqui também, estava esquecendo, é isso. Se tem uma coisa, gente, que eu sou chato, eu não falo muito para outras pessoas, nunca vou criticar, assim, mas que eu, para dentro de mim eu falo, é com isso, mal escrita, vírgula mal colocada, uma coisa mal escrita. Eu sou chato com isso. E eu afirmo seguramente, quem está nos vendo aqui, seguramente, que o trabalho inteiro não tem um único erro, não tem um errinho sequer. Tá? Não tem um errinho que sequer. Não só não tem, como é escrito com muita fluidez, com muita elegância, com muita maturidade. Então é isso, gente. Escrever, como eu disse, não se ensina, só se aprende, e só se aprende lendo muito, para os alunos que estão nos vendo os outros, tá? Coisa que eu tenho certeza, desconfio, que Gabriela fez. Aliás, sempre fez, eu até desconfio, tá? Embora não a conheça. Segundo ponto das minhas observações. O grau de concretude e documentação das informações. Professora Pamela, você sabe, definitivamente, gente, isso não é comum num trabalho de conclusão de curso. Aqui entre nós, às vezes não é comum nem em dissertação de mestrado, ou é feito de forma muito desajeitada, sabe? Essa é a verdade. Nada disso ocorre, notei aqui, no trabalho de Gabriela. As informações são específicas, as informações são documentadas, as informações são empíricas, tá? Não só nas dimensões jurídicas, mas eu escrevi aqui, ela tem essa concretude, inclusive ao analisar as crises sociais, econômicas, também falando em tradução no texto, né? Políticas que estão relacionadas ao colapso sanitário, né? E nem precisa, gente, enfim, mencionar o triste cenário que vivemos, desemprego, fome, tudo isso Gabriela mencionou. E ela mencionou também um ponto que eu gosto sempre de frisar, né, Gabriela? É que a responsabilidade civil, ela tem essa vocação histórica, que você concluiu sua exposição oral agora, né? De se refuncionalizar através dos tempos, inclusive para proteger os mais vulneráveis. Tá? Dizer que os vulneráveis não podem pagar essa conta. Foi isso que os autores franceses fizeram na passagem do século XIX para o XX com a teoria do risco. Né? Eles pegaram lá um artigozinho, professora Pamela, que estava esquecido há mais de um século no Código Napoleão, reinterpretaram ele e, com isso, criaram a teoria do risco, dizendo que quem usufrui dos bônus deve arcar com os ônus sem culpa que sua atividade cause. Foi o primeiro caso, historicamente falando, nos últimos séculos, por assim dizer, de responsabilidade sem culpa. Quer dizer, não veio, né, Gabriela, da legislação, não. Veio da doutrina. Gente, eu gosto de uma frase, Pamela, professora Pamela, que é assim, que os grandes avanços, as grandes revoluções da responsabilidade civil ocorrem no silêncio da lei. As grandes revoluções da responsabilidade civil ocorrem no silêncio da lei. Foi assim com a teoria do risco, foi assim com a teoria do abuso de direito, foi assim com a responsabilidade civil do Estado, sabe? Então, é isso, sabe? Ela tem essa vocação
que Gabriela muito bem mencionou, inclusive para tentar proteger os mais vulneráveis. Tem outra frasezinha que eu gosto muito, do jurista lá do Nordeste, que fala assim, olha, quanto mais próximos das pessoas, mais juristas somos. Quanto mais próximos das pessoas, mais juristas somos. E quanto mais próximos apenas da lógica e das categorias abstratas, apenas, né? Mais rábulas somos nós, se não somos menos do que isso. Mas eu falava que o trabalho faz o diálogo entre as várias dimensões da crise. Num trecho, Gabriela aponta combinação de fatores históricos, biológicos, sociais, econômicos, políticos, ambientais, e só será contido isso, ela muito bem diz, com a estratégia que envolva todas essas perspectivas. Ela menciona ainda nessa passagem lideranças políticas ineficazes e relapses, exata expressão. Aliás, já no começo, gente, quem está nos vendo aqui, os alunos, Gabriela faz uma observação muito sutil, Gabriela, e tristemente verdadeira. Puxa vida, é verdade, quando eu li eu pensei, quando a pandemia começou, você escreve assim, a gente achava, e falava-se muito isso mesmo, que nós sairíamos muito melhor como humanidade, que haveria mais união, que haveria mais solidariedade. A Gabriela, não foi exatamente assim, né? Não por enquanto, pelo menos. Eu repito todo dia, minha família e tal, minha mãe, meu irmão, que o mundo, gente, minha opinião, tá, pessoal, tá de cabeça para baixo em muitos e muitos sentidos. Eu nunca vi, em tudo, na cultura, em tudo. Tá uma tristeza. Mas eu acho, aqui é uma opinião muito singular também minha, que nós vivemos um final de ciclo, tá? Final de ciclo, de transição, e que a fotografia, Gabriela, a fotografia do momento é terrível. A fotografia do momento é terrível. Mas eu, Felipe, ainda acredito no final do filme, tá? Eu ainda acredito no final do filme. Porque a gente está vendo o quê? Uma crise entre o velho e o novo, em vários setores. Opinião minha, tá, gente? O velho não nos serve mais. E o novo ainda não chegou completamente, sabe? É um edifício em construção, por assim dizer, tá? Então a crise... Mas vai mudar, como eu falava o professor Douglas agora há pouco, eu acredito que a gente vai ter tantos avanços, gente, nas próximas décadas, inclusive em termos tecnológicos, que o mundo vai ficar irreconhecível. Vamos ficar boquiabertos com as coisas que vêm por aí. Terceiro ponto, são 5, a atualidade. Aí, quem está nos vendo aqui, não leu o trabalho, pode pensar, fácil e tal, foi um trabalho, pode supor que foi um trabalho feito às pressas, só que não. Só que não, tá? Pelo contrário, é um trabalho maduro, um trabalho sólido, um trabalho consistente. Como eu falei há pouco, eu gosto muito da coragem dela de assumir um lado. Também tento fazer isso nas coisas que fiz também, desde o mestrado, de dar nomes, sabe, de criticar com solidez e clareza, não de forma panfletária. Ela passa muito longe disso, tá? Não de forma panfletária, mas com discernimento e com coragem. E a forma... deixa eu tirar isso aqui. Estou no celular aqui chegando mensagem. E a forma, gente, como a atualidade com que tudo isso dialoga com os conceitos, as categorias, institutos jurídicos, com a teoria do risco, com o abuso de direito, com as novas visões relativas ao nexo causal. E aqui, né, professora Pamela, e quem está nos vendo, pessoal, repito, meu conselho para quem está nos vendo é isso, sabe ler muito. Porque eu escrevi aqui, ó, o talento da pesquisadora, da autora, a Gabriela, né, é tão óbvio que poderia dar a impressão que foi algo fácil escrever isso. Mas, como a professora Pamela falou há pouco, não foi. Tenho certeza que não. Aliás, é fácil de ler, né? Como, aliás, tudo que foi bem escrito. É fácil de ler e difícil de escrever. Olha que frase bonita, gente. Podia selecionar várias dela. Gabriela, abre aspas. O direito é repensado e reconstruído a todo tempo, tendo suas normas frequentemente moldadas à força criativa da realidade, a fim de que não haja interesses de direitos dignos de tutela não reconhecidos ou, estando positivados,
não adequadamente protegidos e efetivados. A ordem jurídica, então, deve fornecer estabilidade e segurança em cenários extremos, de forma um tanto dinâmica. Plasticidade essa característica do importante Instituto da Responsabilidade Civil, apta a fornecer a primeira disciplina, nós falamos há pouco, a novos interesses, direitos e danos, antes mesmo da regulamentação do legislador. Gente, olha que lindo, que bem escrito. Como esse parágrafo existem vários. Eu não estou exagerando não, tá? Eu não estou exagerando não. Realmente, tudo que eu estou falando aqui, eu juro, gente, é minha, por Deus, que é minha sincera convicção. Como eu disse, a menção corajosa, a real causa dos problemas. Gente, para quem está nos vendo, sobre a pandemia, sendo muito, muito educado, até mais educado, sabe, muito educado, o mínimo em relação ao Estado, tá? O que a gente pode dizer, o Estado brasileiro, é que houve um claro déficit de atuação. Fez muito, mas se fez muito menos do que se deveria fazer em padrões mínimos. Muito triste, muito indigno. Eu cito a professora Pamela, uma frase do Milor Fernandes. Milor Fernandes fala assim, falecido antes, né, claro, que a situação é tão indigna que mesmo as pessoas sem nenhuma dignidade já estão ficando indignadas. Mas nem elas estão, na verdade. Aqui no Brasil, nem elas estão. Outro grande frasista, o Barão de Tararé, uma ironia que é só dele, falou assim, ó, anotei aqui, o Brasil é feito por nós. O Brasil é feito por nós. Está na hora de desatar os nós. Quer dizer, então, os fatos estão aí. E quem não se convence comigo, quem não se convence com o que a Gabriela escreveu, não vai se convencer com nada, né? Como ela falou, a ausência escancarada de estratégias de prevenção e de contenção. Só uma mera observação lateral, gente. Eu participei no evento da AGU, professora Pamela, com uns 2 meses, 3 meses atrás, com o professor gaúcho aí, professor Facchini, vocês conhecem, imagino. Professor Facchini, brilhante, e ele mostrou empiricamente que tudo indica que a União Federal responderá nas próximas décadas por danos, enfim, ligados à pandemia, sabe, professor Douglas? E é verdade, eu falei assim, gente, sabe, Gabriela, que além dessas perdas de entes queridos, de familiares, perdas aos milhares, enfim, milhões no mundo, nós teremos ainda essa conta. Quer dizer, a União será condenada, nós, nossos filhos, nossos netos, pagaremos a conta de ações contra a União ainda, entendeu? Pagaremos essa conta financeira ainda. E não sei de onde vinha o dinheiro, né? O Brasil tão quebrado que está. E sabe qual é um problema aqui que eu vejo? No Brasil, professor Douglas, eu sempre critiquei isso nos meus livrinhos. Gabriela, sabe, é sempre tão escassamente usado o direito de regresso, né? Quer dizer, só é contra pessoas mais vulneráveis, quase sempre pessoas pobres, quase sempre o motorista de repartição pública que bateu o carro, né? Aí entra-se, né? Agora, casos maiores, não. Eu acho que eu posso falar, falando com o professor, né? Eu sei que mas aqui eu estou com um professor numa banca, eu acho que eu posso falar. O professor ministro Gilmar Mendes foi condenado já inúmeras vezes, a União que paga, por ofensas verbais contra agentes públicos, né? E se isso transitar em julgado um dia, eu espero que haja direito a regresso, né? Eu espero que haja regresso contra poderosos também, não só contra pessoas mais humildes. É aquela expressão, professor Douglas, do notável jurista pernambucano, falecido, Nelson Saldanha, né? Nossa confusão entre o jardim e a praça, né? Esse patrimonialismo brasileiro tão nosso. Então, espero que haja regresso em relação aos agentes públicos, né, Gabriela, na pandemia. Sabe? Inclusive, o Supremo decidiu em 2019, naquele caso lá dos cartórios, RE 842-846, recurso extraordinário 842-846, que agora o dever de regresso não é direito, é dever, como eu sempre defendi, sob pena de improbidade administrativa, da AGU, das Procuradorias do Estado, tá, gente? Tem que propor ação de regresso, sim. Claro, se houver culpa do agente público, né? Dolo, culpa. Inclusive, nesse ponto, um breve parênteses, a nova lei de improbidade vai complicar mais as coisas, né? Então, enfim, mais um retrocesso aí, que talvez, sei lá, que só fala só improbidade por dolo. Outra coisa, gente, só para fazer cor a Gabriela, tá? Professor Douglas, professora Pamela,
já estou eu sei que estou me excedendo, mas estou quase, tá, gente? Se alguém diz que vacina causa AIDS, pior se um presidente da República levianamente diz isso, gente, isso não é liberdade de expressão, tá? Como o professor Douglas mencionou na conversa antes da nossa introdução aqui, fake news não está abarcada pela liberdade de expressão. Nem o hate speech, nem o discurso do ódio está, tá? Que é uma discussão dos nossos dias, né? Devemos tolerar os intolerantes, né? Devemos aceitar quem não aceita os outros, né? Todas as constituições brasileiras, a começar pela do Império, de 1824, consagraram a liberdade de expressão, mas ela não é ilimitada. Eu acho que é limitada para a crítica de atos de governo, em sentido amplo. Tá? Os três poderes, aí sim ela é limitada, tá? Mas não pode ser usada como fator de desinformação, nem como uma arma contra pessoas ou grupos mais vulneráveis. Eu até escrevi aqui, né? Um escritor inglês adora essa frase. Ele fala assim, Gabriela, que um fanático é alguém que não pode mudar de opinião. Um fanático é alguém que não pode mudar de opinião e não quer mudar de assunto. E não quer mudar de assunto, é bem isso, né? Aliás, o Mário Quintana, poeta gaúcho aí, que eu comecei a ler com o Mário Quintana, li tudo dele, ele diz aí que cada um pensa como pode. E é verdade, cada um pensa como pode, infelizmente. Quarto e penúltimo observação. Vocês veem que são só observações, tá, gente? Não tem perguntas a rigor. Eu estou deixando a Gabriela à vontade se ela quiser fazer algo, mas não há perguntas. Quarto, eu confesso que até procurei, é o que eu escrevi aqui, é verdade. Escrevi aqui, professora Pamela. Eu confesso que até procurei algo para enxergar de modo crítico, até para eu parecer inteligente na banca e tal aqui, mas não encontrei, eu confesso que eu não encontrei, tá? Aí eu escrevi aqui, o trabalho é reflexivo, crítico, tem percursos argumentativos sofisticados, e teoricamente consistentes. Mas, ao descrever as categorias conceituais, ela vai esclarecendo até com o que não concorda e o porquê não concordo. Ela faz uma belíssima reflexão contextualizada acerca dos caminhos atuais, da responsabilidade civil, das coisas que me parecem mais importantes. Aí eu escrevi aqui que eu fui copiando. Meu arquivo aqui está com mais de 30 páginas. Claro que isso aqui é só duas, né, as observações, mas eu fui copiando e colando as coisas que eu achava do trabalho de Gabriela particularmente ricos e copiei quase tudo. Porque são ricos mesmo. São ricos de reflexão, de descrição dos fenômenos sociais, das categorias jurídicas, mesmo as mais atuais, e dos diálogos possíveis entre eles. Tem mais um trecho de Gabriela aqui que eu não vou ler, em respeito ao tempo de todos, já estou falando muito. Tinha observações minhas que eu ia fazer sobre o Estado, mas também não vou fazer por respeito ao tempo de vocês. Eu só vou dizer, gente, para os alunos que estão nos vendo, o seguinte, tá? Todo livrinho, pessoal, que vocês leem, todo livro, aliás, livrinho não, todo manual, curso, tratado administrativo e tal, todos, edições até novas, todos falam nas 3 clássicas fases da responsabilidade civil do Estado. Vocês devem, aluno está nos vendo, quem já teve administrativo na faculdade já viu isso. Primeiro, vista administrativa, é civil também, mas é a primeira fase, que o Brasil nem chegou a pegar historicamente. Fase da irresponsabilidade, segundo a qual o Estado não responde pelos danos que seus agentes causam, né? Aquela clássica frase, né, professora Pamela? A gente não pode levar o rei aos tribunais do rei, aquela coisa e tal. Segunda fase, a fase civilística. Chamada civilística porque o Código Civil de 2016 previa que o Estado responde, porém só com culpa, né? Desculpa, gente. Eu mudei de área no MPF, depois de 20 anos, eu saí do crime e fui para o cível. Aí eu tô vendo que chegou aqui minha remoção, pessoal, muito parabéns aqui, eu cheguei entrando nas mensagens. Porque não tem como tirar o WhatsApp, né, no celular. Aí, bom, onde eu estava? Segunda fase civilística. Que o Estado responde, porém só se for provada a culpa. E a terceira fase, professora Pamela, que todos dizem que nós estamos nela hoje, todos os autores,
chamada fase publicística ou objetiva, que é, né, Gabriela, que o Estado responde sem culpa. Que começou quando essa fase no Brasil? Em 46. Começou com a Constituição de 46. Aliás, gente, para os estudantes eu falo aqui, o Brasil tem essa peculiaridade histórica, tá? Porque já faz parte, a responsabilidade civil do Estado já está constitucionalizada desde a Constituição de 46, quer dizer, já faz parte, professor Douglas, da nossa tradição constitucional. E as consequências hermenêuticas dessa constitucionalização é que não são, a meu ver, bem desenvolvidas. Teriam que ser melhor desenvolvidas, sobretudo para atualizar a responsabilidade civil do Estado à luz da teoria dos direitos fundamentais. Falta isso. Falta isso no Brasil. Mas, para fechar o parênteses, todos os livros, gente, falam nessas 3 fases, que nós estaríamos na terceira fase, que começou no Brasil em 46. Aí, Gabriela sabe, eu pergunto isso. Gente, isso é verdade? Isso é verdade? Estamos hoje na terceira década do século XXI, na terceira fase. Estamos hoje no mesmo patamar jurídico conceitual de 46, 80 anos antes. Será que não dispomos de uma rede de conexões conceituais que nos autorizem dar um passo além? Sabe? Eu defendo que sim, isso quis dizer. Bom, mas já falei muito, tudo que eu estou dizendo aqui eu estou pulando, tá, gente? Então, a quarta fase, só para dizer essa quarta fase, para não ficar no ar, gente, para quem estiver nos vendo, acho que eu não posso passar sem falar isso. E o que caracteriza essa quarta fase? A quarta fase, gente, se define como o Estado garantidor de direitos fundamentais. O Estado garantidor de direitos fundamentais. Não basta não ofender. Não basta não ofender. Ainda que sem culpa, não basta. Não. O Estado tem que agir para proteger de modo adequado. Proteger de modo adequado os direitos fundamentais dos cidadãos. Inclusive de agressões de outros cidadãos. Inclusive de agressões de outros particulares. Isso vale para a saúde, isso vale para a liberdade de crença, de culto, sabe, vale para várias coisas, que não dá tempo de falar aqui. Sabe? Enfim, hoje todos sabem, né, professor Douglas, que hoje existe, isso é mais que óbvio, ainda mais para o senhor que estuda isso, uma dimensão positiva nos direitos fundamentais. Tem que trazer isso para esse tema. Tem que trazer isso para o direito civil aqui, para responsabilidade civil. Bom, gente, o último, eu já falei o quarto. Última observação minha. Uma frase que sintetiza esse meu ponto. O Estado pode ser civilmente responsabilizado se não tiver atuado com proporcionalidade, eficiência e planejamento para garantir os direitos fundamentais do cidadão em determinado caso concreto. Tá? Último ponto, eu posso concluir, o último dos 5. É só repetir, gente. Eu estou fazendo aquilo que eu escrevi para mim, tá? É uma forma até engraçada de dizer. Gabriela, escreve aqui, seu trabalho é um exagero. É um exagero no melhor sentido possível. Vai muito além do que se espera, naturalmente, no trabalho de conclusão de curso. Gabriela já está lá na frente, escreve aqui, em termos de maturidade intelectual, de discernimento, de talento. Tem toda uma rede de conexões conceituais que eu poderia falar, já está no trabalho, não vou falar. Quem quiser, quem lê, vai aprender muito, eu não seria bobo de repetir aqui o que ela falou melhor do que eu. Eu termino, Gabriela, com um apelo, tá? Meu apelo para você, quase ajoelhado aqui, é não pare, tá? Não pare. Prossiga escrevendo, pesquisando, se dedicando ao direito. Não deite nos louros aqui. Você pode comemorar uma semana aqui, mas depois, sabe? É muito fácil, Gabriela. Hoje eu falo isso com meus estagiários e tal. É muito fácil ter gente talentosíssima que fica pelo caminho. Um concurso público é assim. Quando eu passei era mais fácil. Hoje está dificílimo, cruel. Não basta ser brilhante, não. Tá? Se não houver muito suor, muito foco, muita persistência, por mais brilhante que seja, os brilhantes também ficam pelo caminho, entendeu?
Então, mas eu vejo que você é muito focada, muito centrada. Então, é isso, lembrar do foco, da persistência, dos resultados a longo prazo, né? Na vida, as colheitas nem sempre são nos momentos que nós queremos. Nós queremos imediatista. Se as coisas fossem na hora que nós queremos, seria pior para a gente. Às vezes são depois, às vezes décadas depois. Você só entende depois, né? Aquela frase, né? A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então é isso. Esse apelo, prossiga, tá? E aqui faça uma fácil profecia, você se dará muito bem. Você fará muito bem, se dará bem como fará bem ao Brasil, a coletividade que foi tão atingida por esse descaso criminoso que você tão bem descreveu. Por fim, agradeço imensamente a professora Pamela por me possibilitar essa oportunidade incrível de ler esse trabalho e participar dele hoje. Meu abraço ao professor Douglas, que conheci agora. Cumprimento muito a professora Pamela pela orientação, sei que muito disso se deve a você. Gabriele, sua sensibilidade na dedicatória me marcou muito, tá? A linda homenagem ao Jaime, que eu achei lindo. Concluo dizendo que a inteligência busca, mas quem encontra é o coração. A inteligência busca, mas quem encontra é o coração. Obrigado, gente. Bom, pouca coisa me deixa emocionada, viu? Mas eu tô com os olhos marejados aqui. Eu vou passar de imediato a palavra para o professor Douglas. E quanto carinho, né, Gabriela, nessas considerações, né? Eu vou passar, então, a palavra para o professor Douglas. E fica à vontade, tá, Douglas? E, professor Felipe, nós poderíamos ficar a manhã inteira lhe ouvindo aqui. O senhor não precisava ter se atropelado nas suas considerações. Lhe agradeço de coração. Eu também. E, enfim, Douglas, fica à vontade, tá? Obrigado, professora Pamela. Depois das palavras substanciais e sensíveis, academicamente, do professor Felipe, poderíamos até encerrar a banca, mas, em razão da generosidade do convite da Pamela e da professora Gabriela, eu vou também tecer alguns comentários que eu acredito que, em certo sentido, repetirão os elogios que o professor Felipe já, de certo modo, já apresentaram. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite da professora Pamela, sobretudo por acompanhar a Gabriela, a professora Felipe, desde o primeiro semestre. Nos encontramos no primeiro semestre, depois que no terceiro ou quarto, e depois lá no último semestre do curso. Sempre percebi a Gabriela uma aluna extremamente dedicada, focada, muito inteligente, mas, sobretudo, é muito acolhedora, porque é muito comum também a gente encontrar pessoas inteligentes com uma dificuldade de acolher, de receberem aquilo que o professor propõe, aquilo que, de certo modo, o professor indica como leitura ou como um itinerário de pesquisa. E a Gabriela sempre foi muito acolhedora e eu não tinha dúvida nenhuma que o trabalho seria extremamente rico, extremamente substancial. Então, Gabriela, meus parabéns, o teu trabalho é um trabalho maravilhoso, um trabalho muito rico, e eu vou fazer alguns pequenos comentários muito rapidamente para que os aspectos pontuais e positivos do trabalho sejam ainda mais enaltecidos, assim como o professor Felipe já fizeram. Agradecer ao professor Felipe por estar com a nossa instituição. Professor Felipe, prazer em conhecê-lo, mesmo que de forma virtual, já conhecia a sua obra, tem os seus livros. Espero que possamos um dia nos conhecer pessoalmente. E dizer que para nós, para a nossa instituição, para a SENEC, é um orgulho contar com o seu tempo, com a sua forma muito generosa e carinhosa de ler o trabalho de uma aluna da graduação. E isso serve para os nossos alunos e nossas alunas, de que os espaços acadêmicos, que às vezes são muito ásperos, né, Felipe, muito vaidosos, podem ser diferentes. Um professor que nem o professor Felipe, que é reconhecido academicamente, que tem uma trajetória no concurso público já de longa data, está aqui entre nós, tirou um tempo da sua agenda para ler um trabalho de uma aluna que ele não conhece, do interior do Rio Grande do Sul,
e que o faz de uma maneira muito séria, muito rigorosa, mas, sobretudo, muito afetiva. Isso serve de exemplo aos nossos alunos e às nossas alunas que estão trilhando caminhos, professor Felipe, que querem ser iguais ao seu. Porque, às vezes, a academia, e formas na academia também, os ambientes não são como deveriam ser, acolhedores, e nem, digamos assim, afetivos, que eu acho que eles poderiam ser também. Então, fica aqui meu profundo agradecimento por dar atenção à nossa aluna, porque, de fato, deve o senhor ter percebido que ela é merecedora dessa sua atenção e seu acolhimento. Ela também assistência à família, né? Deve estar orgulhosa do trabalho da Gabriela, os pais, os irmãos, os namorados, e aos nossos alunos, que também temos muitíssimos bons alunos. O professor Felipe tem o prazer de semestre termos maravilhosos alunos que também farão, no outra oportunidade, defesas bastante ricas também. Bom, Gabriela, eu vou fazer rapidamente as considerações que aqui anotei aqui num papelzinho aqui, para manter um pouco a ordem do meu raciocínio e manter um pouco a estrutura do tempo, para que também a gente possa depois liberar o professor Felipe e os demais da assistência no momento oportuno. O professor Felipe fez um apontamento que eu considero absolutamente importantíssimo e vale também para os nossos alunos e nossas alunas. É em relação à questão da linguagem. Nós, juristas, temos que ter uma preocupação muito significativa em torno da linguagem, né? A linguagem é a nossa ferramenta de trabalho, é pela linguagem que somos capazes de nos apresentarmos para o mundo e apresentarmos as teses, seja dos nossos clientes, dos representados, dos jurisdicionados, quem quer que seja. Então, uma linguagem, ela deve ser utilizada de uma maneira muito rica, de uma maneira muito preocupada, de uma maneira muito elegante, de uma maneira muito clara. Então, a linguagem, como dizia Heidegger, é a casa da coisa, é a casa do ser, e a linguagem deve ser tomada com muito cuidado. O teu trabalho é uma demonstração de que pode ser escrito um trabalho de graduação, que às vezes, nesse caso, eu concordo com o professor Felipe, até melhor do que algumas dissertações, já vi dissertações muito mais precárias do que a tua, Gabriel, porque a tua escrita, ela é uma escrita absolutamente consistente, clara, elegante e, ao mesmo tempo, firme em termos de densidade teórica. Eu faria um comentário, Gabriela, a respeito de uma pequena expressão que você utiliza no primeiro capítulo. Em relação ao segundo capítulo, que é um capítulo mais técnico, que o professor Felipe conhece melhor do que ninguém, e em relação ao terceiro, depois farei algumas considerações, você utiliza, e isso ficou claro na tua classificação, naquele quadrinho que tu apresentou, na relação que você faz em conceituar o mundo contemporâneo como um mundo moderno. Essa categoria aqui, em termos de precisão teórica, talvez, numa revisão do teu trabalho, você pudesse situar melhor. Porque, do ponto de vista da ideia de modernidade, e você sabe disso, pode haver uma confusão no que você vai querer apresentar como moderno, como contemporâneo, como pós-moderno, e até como o próprio Bauman trabalha a modernidade líquida no sentido de uma concepção contemporânea ou pós-moderna de categoria. Então, para evitar essa confusão entre o moderno e contemporâneo, moderno e pós-moderno, talvez você pudesse, na sequência dos teus escritos, ter um cuidado, uma atenção semântica e conceitual a respeito desse termo. É um filigrana, porque eu estou tentando aqui identificar questões que poderiam melhorar o trabalho, sem, obviamente, isso fazer do teu trabalho um trabalho menor ou maior, porque o teu trabalho, como disse, está absolutamente impecável. Tem uma passagem de alguns aspectos em relação ao primeiro capítulo que diz respeito ao que eu chamaria de a situação do direito em períodos de excepcionalidade, né? Obviamente que a sociedade contemporânea vai produzir eventos de excepcionalidade com maior frequência do que produziu nos últimos séculos. Nós vamos produzir aquilo que alguns autores já têm chamado de direito dos desastres, nós vamos ter questões ambientais com maior recorrência, questões relacionadas a eventos científicos, eventos biotecnológicos, a ponto de alguns chamarem de uma sociedade em avanço para o chamado pós-humanismo e os chamados complexos jurídicos que isso podem provocar. Então, vejam que
a pandemia, ela se enquadra dentro de um período de sobrestamento de normalidade. E falar da forma como a sociedade organiza as relações nesses períodos é algo absolutamente fundamental. E você, de certo modo, faz esses alertas. Tem um texto do professor Ferraioli, até tem tradução para o português, chama-se O que nos ensina o coronavírus? E ele faz uma análise sobre o que nos ensina em relação ao passado, o que ele nos ensina em relação ao presente e o que ele nos ensina em relação ao futuro. Ou seja, o que, de certo modo, esse momento específico da sociedade humana permite que a gente faça reflexões sobre o que fizemos mal, logo ali atrás, o que estamos fazendo bem e mal nesse período, mas o que, de certo modo, nos obriga a repensar a sociedade para o futuro. E ele chega, obviamente, analisando o grande colapso que se deu, especialmente no norte da Itália, a um conjunto de reflexos, alguns políticos e alguns jurídicos, do desmantelamento, por exemplo, do sistema de saúde naquele país, em particular, especialmente na tecnocracia italiana, que reduz um conjunto de impostos e não repõe número de leitos, número de hospitais, e que promove, obviamente, uma fragilização do que ele chama dos direitos à saúde dos italianos. Que, de certo modo, o professor Felipe comentava, dessa quarta fase da responsabilidade civil, da afirmação, né, da efetivação de direitos fundamentais, que é uma das metas, uma das missões dos Estados democráticos de direito. E o que isso pode se constituir como uma missão jurídica, não só política, daqui para frente, a experiência daquilo que estamos vivendo na questão da pandemia, mas que muito provavelmente vai repercutir em outros eventos, como questões climáticas, né, como questões biotecnológicas e tantas outras questões que a sociedade contemporânea vai ver nascer. Concordo com o professor Felipe de que as próximas décadas produzirão uma sociedade irreconhecível para muitos de nós e que vai demandar essa nova realidade de novos conceitos, novos ajustes, novas percepções e novas categorias jurídicas. E, portanto, esta abertura para o mundo, essa abertura para o problema, que, de certo modo, visa repercutir responsabilidades aqui do Estado ou de forma privada, não tem como desconectar com as novas demandas e os novos desafios que, a meu juízo, tomar-se-ão de uma complexidade inigualável na história recente da humanidade. Então, essa é uma questão que, no teu primeiro capítulo, poderia estar conectada, e como, de certo modo, está em certa medida, ao que nós chamaríamos dos períodos da excepcionalidade. O Bauman até tem uma frase que eu gosto muito: os períodos das excepcionalidades se tornarão cada vez em janelas mais curtas. As epidemias talvez sejam mais curtas, as catástrofes ambientais, as catástrofes financeiras, os desastres serão em períodos mais concentrados. Não passaremos muitos séculos para ter isso. Ou seja, vamos ter que inventar um sistema de responsabilidades para um novo tipo de direito, para o direito das excepcionalidades, como é esse o caso da pandemia. Uma outra questão que, de certo modo, você coloca a repercussão do que um autor italiano chamado Elidio Resta chama de direito fraterno. Essa discussão é uma discussão metateórica sobre os conceitos antigos de solidariedade social e a sua repercussão dentro da parte do direito. Num livro particular que ele escreve, chamado As Regras da Confiança, Le Regole della Fiducia, ele faz uma análise muito interessante de como a solidariedade não na perspectiva liberal francesa, mas a solidariedade como um novo conceito de lealdade entre sujeitos na perspectiva da República Democrática, vai exigir com que o Estado ouvindo nas democracias, constitua esse parâmetro de sociabilidade não como um arranjo apenas político, mas como um arranjo jurídico. Ou seja, como nós podemos atribuir uma potencialidade jurídica ao que
perspectiva liberal francesa chamava de fraterno, de obrigação para o outro. Ou seja, esta relação para o outro, de responsabilizar agora esse quadro dramático que vai ser o pós-pandemia. Nós vamos ter pessoas com sequelas, nós teremos pessoas que não vão conseguir ser recolocadas no mercado de trabalho, vão ter danos de todas as ordens e muitas vão pagar um preço significativo do ponto de vista das condições materiais de vida, empregabilidade mesmo, né? Então, até que ponto que, por exemplo, essa nova dinâmica vai repercutir num novo arranjo tributário, no pagamento desses custos sociais que, evidentemente, decorrerão do evento pandêmico e que estão, segundo o professor Resta, diretamente relacionados a essa introdução obrigatória da perspectiva solidária no discurso jurídico. Ele dá o nome isso de direito fraterno. Obviamente que é uma discussão mais filosófica, mas que tem que repercutir agora na própria tradição jurídica e como ela repercute na reforma das instituições. Porque, obviamente, para produzir, do ponto de vista positivo, esse conjunto de direitos, nós temos que produzir uma nova dinâmica do custeio, né? Da questão tributária em particular. Quando você, no primeiro capítulo, falava sobre até uma discussão no STF sobre a questão do fechamento dos templos numa legislação de São Paulo, eu me recordava de alguns escritos, alguns estudos, professor Felipe, sobre como a igreja, e aqui falando particularmente da igreja católica, ela se preocupou ao longo da peste bubônica, ou mesmo da gripe espanhola, de forma muito paradoxal. Nós tivemos religiosos muito preocupados, inclusive com o fechamento de templos, né? Na Itália, teve um evento famosíssimo da própria Igreja Católica, através do Papa Urbano VIII, criar um concílio sanitário, criar uma zona sanitária, ou seja, uma sessão dentro da igreja para discutir questões sanitárias, isso só no século XVII. Nós tivemos o Papa Alexandre, anos depois, ali na região da Trastevere, em Roma, proibindo missas e proibindo profissões. Eram proibidas em períodos pandêmicos. Mas também tivemos, na Espanha, o bispo de Zaragoza, que fazia procissões em plena pandemia, negava a ciência, né? Fazendo procissões com São Roque, né? Que é considerado o padroeiro das pestes e o padroeiro de todas as doenças. E fazendo um discurso negacionista, lá naquela oportunidade, que, pasmem nós todos sabemos, ele se recuperou no século XXI. Certo? A ideia do negacionismo, a ideia da negação da ciência, e ele fazia, né, o bispo Antônio Baliano, a mesma discussão. Ele negava cientistas na época, e dizia que os cientistas afastavam as pessoas da fé. Vejam o que há por trás desse negacionismo todo, da ciência, da vacina, uma perspectiva, além de inculta, uma perspectiva extremamente messiânica, e aqui dando, obviamente, não responsabilidade a igrejas ou a cultos, mas que está no pé de partida de qualquer tipo de fundamentalismo, ou de qualquer tipo de populismo, né? Então, como nós vamos, e aí, como dizia o professor Felipe, responsabilizar não o isolamento, né, Gabriela, mas no teu terceiro capítulo, o Estado brasileiro, né? Não aquele que não cumpre o isolamento, que eu imaginei que fosse fazer também isso no terceiro capítulo, de como que o Estado brasileiro vai ser responsabilizado daqui para adiante. Em relação ao conjunto de pessoas que, por exemplo, perderam expectativas, ou pessoas que ficam sequeladas, ou pessoas que, de fato, foram mortas porque o governo demorou para, de forma inteligente, comprar vacinas. Ou por as suas práticas negacionistas que incentivavam o não isolamento de pessoas que podiam isoladas ficar, porque sabemos todos que nem todos poderiam. A gente, às vezes, até fica constrangido, dizia para os alunos que eu poderia ficar em casa, dando minha aula, fazendo meu trabalho de escritório, mas muitas pessoas no Brasil não puderam fazer isso.
infelizmente não puderam, tiveram que ser ampliadas tomadas pela própria realidade. Então, como esse desdobramento vai acontecer no direito brasileiro, é uma das janelas que, numa dissertação de mestrado, você pode ampliar. E acredito que muitos, né, professor Felipe, dedicados à responsabilidade civil, vão ter que se debruçar sobre essa temática daqui para frente, porque, obviamente, muitas ações, sejam coletivas, provavelmente pelo Ministério Público ou por associações, serão levadas ao Judiciário brasileiro, né? Temos associações formadas, temos o Ministério Público Federal, acredito, já com iniciativas nessa direção, e esse custo é um custo que, obviamente, reverberará na matriz de custeio. Nós, como disse o professor Felipe, vamos ter que ver como vamos pagar essa conta. Então, vejam que abre-se caminho para discussões interessantes às futuras gerações, seja em matéria ambiental, seja em matéria de custos e de custeio do resultado dessa crise, que, menos que financeira, foi humana de uma maneira absolutamente assustadora. Então, Gabriela, digo isso porque, de fato, esse teu trabalho, ele inaugura, como muitos outros trabalhos que você se ampara, uma possibilidade de discutir a responsabilidade civil de um novo período histórico. Como disse a professora Pamela, o professor Felipe, a responsabilidade civil está diretamente afinada com os acontecimentos da imprevisibilidade, daquilo que eu não consigo institucionalizar na perspectiva da demanda esperada, daquilo que eu espero, mas não se cumpre, daquilo que se viabiliza, mas não se realiza, daquilo que bloca, daquilo que impede acesso a um direito, uma expectativa de direito, a respeito de coisas que há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, não imaginaríamos que acontecesse. Ninguém de nós, em 2018, imaginaria perder um familiar, um amigo, um pai, uma mãe, por esse tipo de evento. Então, esse tipo de evento impõe-se ao direito, a realidade impõe-se ao direito. E, ao impor-se ao direito, cria a necessidade de novos arranjos, novos conceitos, novas perspectivas de estudo, novas decisões dos tribunais e, obviamente, sempre reinventando as perspectivas de construir o futuro como uma possibilidade. A grande questão é que o direito pode fazer muita coisa, mas muita coisa ele, infelizmente, não pode fazer. E por isso que esperar que o Estado brasileiro fizesse aquilo que deveria fazer e não o fez, é, de certo modo, obrigá-lo a fazer aquilo que, nesse momento, ele deverá fazê-lo através de responsabilizações no campo jurídico. Eu fico muito feliz por ter lido o teu trabalho. Eu não sou um especialista nesse campo, professor Felipe. Fui convidado mais por ter acompanhado a caminhada da Gabriela desde o começo e pela generosidade também da professora Pamela. Fico muito feliz em ter aprendido com a leitura do trabalho e também com as suas considerações. Desejo, Gabriela, que tu tenhas uma carreira maravilhosa, e eu sei que será. Você é uma aluna muito dedicada, uma aluna muito séria, muito inteligente, e como disse o professor Felipe, mantenha o foco, mantenha a tua dedicação, a caminhada é longa, você é jovem, e tenha paciência histórica, um passo após o outro, e que as coisas aos poucos vão se construindo na carreira daqueles que se dedicam no tempo certo. Agradeço mais uma vez a professora Pamela e a Gabriela, e assim encerro as minhas considerações. Bom, então finalizamos a banca da Gabriela, né? Eu só gostaria de fazer uma consideração bem pequenininha, assim, para fazer um fecho. Gabriela, eu acho que o teu trabalho é um trabalho que, para além de tudo que foi dito, tá? O que eu tinha que ter dito, eu já falei, né? O orientador não tem que ficar dando muita opinião aqui, mas é o trabalho que reflete o pensamento de uma pessoa que acredita no direito. Eu acho muito trágico quando nós, como juristas, deixamos de acreditar no direito. Eu acredito no direito, sabe? Eu acho que o direito serve, e eu falo sempre isso.
todos os anos, tanto é que virou meio bordão, todos os anos, os 2 anos que eu comecei a lecionar, mas enfim, virou meio bordão meu no primeiro dia de aula das turmas, assim, o direito ele só serve para melhorar a vida das pessoas, ou ele deveria servir para isso. E eu vejo que nós vamos enfrentar um período muito diverso e plural em termos de responsabilidade civil agora, né? O professor Felipe falava sobre essas categorias revisitadas, que é algo que está no teu trabalho, né, Gabriela? Nós somos membros, né, da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas. A Gabriela veio comigo para o jurídico da associação e nós temos visto, assim, uma imensa potencialidade. Fomos contatados pelo MPF em razão da responsabilidade civil pela perda de uma chance em relação à compra de vacinas, ou não compra de vacinas, né? E recentemente nós temos estudado a categoria do lucro da intervenção, professor Felipe e professor Douglas, porque a Vitamed que teve um lucro de 600% com a venda de ivermectina. Então, o que é o lucro da intervenção, né, para os alunos e demais que estão nos assistindo aqui? É essa interferência no patrimônio alheio, interferência que é indevida e que faz com que uma empresa, geralmente, tenha um lucro que é um lucro que surge a partir desta interferência no patrimônio de alguém. Então, quando você tem uma empresa lucrando 600% num período pandêmico e que esse lucro cai assustadoramente no momento em que iniciam as vacinas, é porque houve uma intervenção indevida no patrimônio de alguém, né? Então, essa indenização pelo lucro da intervenção também é algo que pode surgir, ou seja, as categorias da responsabilidade civil, elas vão acabar abarcando ou se remodelando para abarcar o que a pandemia gerou. E essa conta vai chegar. E aí, aquilo que o professor Felipe falou me parece fundamental. Inclusive, eu vi esses dias um artigo de um defensor público, cujo estado não me lembro agora, falando sobre a responsabilização na ação civil pública dos próprios gestores, né? Então, ajuizar diretamente em face dos gestores. Temos também a questão da inépcia material, da inércia material em termos de responsabilidade criminal, e não a inércia formal, né, em razão dessa questão toda que tem acontecido das representações criminais ficarem represadas na Procuradoria-Geral da República, né? Então, o mundo vai se transformar assustadoramente a partir da pandemia. E quando as pessoas falam assim, o professor Felipe hoje falou, não vai voltar a ser o que era, eu digo que não vai mesmo, e assim, a minha vida particularmente, aqui vou fazer um relato, porque eu acho que não há dor fora da vida, não há aprendizado fora da vida, e não há teorização fora da vida. E a minha dor é de não ter mais meu pai comigo. Eu lembro que quando o pai estava internado, a Gabriela me escreveu, e nós estávamos falando sobre a pesquisa, e eu lembro claramente, assim, hoje de manhã eu estava tomando café e pensei, meu Deus, a Gabriela terminou a pesquisa. E eu consegui orientar, né? E eu lembro da Gabriela ter me questionado, então, cerca de 7 meses atrás, como é que tá o teu pai? E eu disse, Gabriela, então, o pai faleceu. E tu disse assim, eu vou trocar de tema, nós vamos escrever sobre outra coisa, eu vou trocar de orientadora. Que bom que nós não trocamos, Gabriela. Que bom que a gente conseguiu. Que bom que a gente conseguiu desaguar, direcionar a nossa frustração, que eu sei que tu viveu comigo, a dor também, para uma pesquisa, né? Para uma pesquisa que rendeu lindos frutos, e acho que tu já teve prova disso com os depoimentos aqui, brilhantes e acolhedores e carinhosos, como sempre, né? Do professor Felipe e do professor Douglas. Então, eu te agradeço pela oportunidade e é uma honra, assim, é uma honra. É só o que eu posso te dizer. E o meu pai ter sido homenageado numa pesquisa desse gabarito, assim, é inacreditável. Realmente é muito feliz para mim, para minha família. Quando tu falou que ia homenageá-lo, eu fiquei muito emocionada, porque de fato é sobre isso, né? É sobre a perda de vidas, é sobre a perda de profissionais, sobre a perda de potências que existiam e poderiam transformar o mundo, e não existem mais, né? Então, eu quero finalizar aqui essa tua banca com uma frase de um
de um livro de um psiquiatra norte-americano chamado Irving Yalom, cujo nome do livro é De Frente para o Sol, e ele coloca exatamente o fato de que a morte é como o sol, e não se pode olhar fixamente para o sol, assim como não se pode olhar fixamente para a morte. Então, quando me dá um desespero muito grande, assim, eu recorro a um pensamento muito simples: todos morreremos. A questão é o que nós fazemos enquanto estamos aqui. E como propagar, né? O professor Felipe para o filho dele, o Douglas para o Caetano, a Gabriela para os parentes dela, eu para os meus alunos, para os meus amigos. Como propagar nessas pessoas coisas boas, a ponto do meu pai ter morrido e as pessoas dizerem: Pamela, tu fala igual o teu pai, parece o Jaime, é igual o Jaime. E nos valores, nos defeitos, né, em uma série de questões, assim. Esses dias a mãe reclamou comigo e disse: olha, não tem teu pai, mas tem tu para me incomodar com isso. Então, aí tu se enche de orgulho, né, e pensa, então, alguma coisa deu certo aqui nessa mistura, né. Então, Gabriela, eu quero te agradecer imensamente. E, assim, quero agradecer muito ao professor Felipe e ao professor Douglas. Para mim, foi uma banca de muita emoção. E agora, então, finalizando aqui, nós vamos pedir para que a assistência se retire, para que nós possamos deliberar sobre a tua nota, tá, Gabriela? E aí eu te chamo pelo WhatsApp para quando tu puder retornar, pode ser? Então, tá bom. Muito obrigada. Acho que você pode parar a gravação, né, Pamela? Eu vou parar. Obrigada por lembrar, Douglas. Não